Força, coragem. Vai dar tudo certo. Você sabe que a coragem é uma das maiores virtudes do ser humano, não é verdade? Falamos aí da criação da atmosfera primordial, que basicamente eram os gases que vieram da degaseificação do planeta, né, a partir do adeano e do arqueano. Né? Essa atmosfera seria a primeira atmosfera. A hora que a gente começa a formar, começa a resfriar muito mais, a gente começa a ter macroplacas interagindo, né? E a gente começa a ter a criação do ciclo hidrológico. A gente lembra, criou o oceano, criou uma atmosfera quente, a energia do Sol chegando no planeta, a gente começa a ter o ciclo hidrológico. Toda essa água começa a se movimentar e as características da atmosfera vão mudando. Então a gente chama isso aí de uma segunda atmosfera e muito já com elementos diferentes. Né? Nessa figura ele colocou para você ver o que sai em termos de erupção. Só que a gente já está numa atmosfera atual, a gente já tem muito oxigênio, então hoje a atmosfera já possui os oxigênios aqui. Lembrando que nessa época o oxigênio ainda era raro na atmosfera, né? A nossa atmosfera era redutora, não havia oxigênio, muito pouco oxigênio. Então aqui é um pouquinho como seria o adeano passando lá para o arqueano, né? A Terra já com uma dinâmica, as coisas acontecendo, tudo aí bonitinho. Mostrei esses ciclos para vocês, isso aqui é bastante interessante e importante. Por quê? Porque como o planeta começou a capturar o carbono, né? Então é o ciclo do carbono. Então ele vai, através do intemperismo, atuando, ele vai quebrando, né? Ele vai dissociando os elementos. Lembra, o intemperismo físico e químico, um fragmenta, o outro vai dissociando, né? E de tal forma que esse processo de ciclo do carbono, junto com a excentricidade da Terra, a gente começa a ter picos, né, e vales de maior e menor teor de carbono. Isso vai seguindo paulativamente através das eras. E o planeta capturando esse carbono, principalmente através do intemperismo, segundo o ciclo de excentricidade. Bem bonito isso, né? Bem interessante, é legal vocês darem uma boa estudada. Isso mostra como o sistema clima, ele se interage com o ciclo, né, da deriva da tectônica de placas. Né? Então esse é um motor de captura, de regulação térmica do planeta e com base que proporciona a vida e a vida modelar todo esse sistema. Então, lembra, quando a gente tem um ciclo que ele consegue se regular, a gente chama de realimentação negativa. Só que nesse sistema o homem começou a tirar muito CO2, né, da atmosfera, que estava enterrado por milhões de anos. O que acontece, a gente vai ter uma interferência nesse grande ciclo e começa a ter o aquecimento, uma retroalimentação, ou realimentação, ou feedback positivo. Então esse conceito de realimentações negativas e positivas é um conceito muito interessante que vocês entendam em biologia, né?